todo mundo sabe da possibilidade cada vez mais arriscada e que a gente sempre vai contraindicar, nunca vamos indicar a imigração dessa forma, que é a tentativa de imigração ilegal, principalmente pela fronteira do México. Essa sempre foi um dos caminhos conhecidos, mas pouca gente sabe o quão perigoso e arriscado é esse tipo de imigração. Porque ou você vai e tenta a sua própria sorte, com riscos altíssimos, inclusive riscos à sua própria vida. Muitas pessoas morrem tentando atravessar a fronteira do México. Ou então você fica à mercê de coiotes, que nada mais são do que quadrilhas. Isso é criminoso, é uma atividade criminosa, tanto reconhecida pelo governo mexicano como pelo governo americano, apesar de que é o governo americano em si que combate muito mais isso. O governo mexicano é um pouco mais complacente em relação a isso, mas enfim, não é nem um assunto para a gente entrar aqui agora, mas muitas pessoas pensam na imigração ilegal, tentar entrar pela fronteira. Pouca gente sabe que, às vezes, custa muito mais caro você pagar um coiote para te trazer ilegalmente para dentro dos Estados Unidos, você vai entrar ilegal aqui de qualquer forma, sem documentação, do que, às vezes, buscar um caminho legal para se obter um visto de trabalho para poder viver aqui nos Estados Unidos. Vi, não só mais desculpa, mas não só mais caro financeiramente, mas como também mais caro até para o risco da própria vida. É isso que é importante enfatizar, né. Só queria fazer essa parte. Exatamente, eu acho que esse é o principal ponto. Mas eu acho que as pessoas às vezes até desconsideram isso, por incrível que isso possa parecer. Mas o risco à vida é gigantesco. Muitas, e isso tem documentários sobre isso. Muitas pessoas morrem tentando fazer essa travessia, não só sozinhas, mesmo com coiotes, porque o risco é muito grande. Só que a gente vê alguns relatos, houve algumas histórias de pessoas que chegam a pagar 20 até 30 mil dólares para um coiote para ajudar a entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E mal sabem elas que existem caminhos hoje que, com a metade desse valor, ele pode vir com um green card para os Estados Unidos. Ou seja, entrar pela porta da frente, com a possibilidade de ter documentação para que um dia possa, inclusive, se tornar cidadão americano. Eu acho que é esse desconhecimento das possibilidades que ainda leva tantas pessoas a buscarem o caminho mais perigoso, que é o caminho da imigração ilegal. Porque se as formas de imigração dos Estados Unidos fossem mais transparentes ou tivesse uma comunicação melhor, eu acho que isso até faz parte do nosso trabalho aqui, comunicar melhor que existem caminhos legais e possíveis para todo mundo que um dia de fato quer viver aqui nos Estados Unidos. E eu estou falando todo mundo mesmo, até quem não tem nenhum tipo de instrução, até quem não tem nenhum tipo de vida profissional, de carreira relevante, porque existem caminhos e existem vistos. Por exemplo, o visto EB3, que é um visto muito comum e muito utilizado por muitas pessoas para poder vir para cá, hoje é possível você encontrar uma recrutadora que vai encontrar uma vaga para você, onde você está apto para ocupar aquela vaga. Esse serviço da recrutadora pode custar em torno de 12 a 15 mil dólares em média, e ela vai conseguir criar todo o caminho legal, com documentação, para que você possa chegar nos Estados Unidos com uma vaga de emprego, com um salário e com um green card. Isso pode levar um pouquinho de tempo, 2, 3, até 4 anos, dependendo do caso, mas é o caminho pela porta da frente, sem precisar colocar sua vida em risco, sem precisar colocar todo o sonho de fato viver nos Estados Unidos a perder. Então é importante dizer que existe um caminho para todo mundo que quer vir para cá. A gente está falando de mais 180 tipos de vistos diferentes. Então a imigração hoje mudou muito. Muitas pessoas hoje já conhecem um pouco mais esses caminhos e optam por, de fato, procurar um profissional, procurar um advogado, uma empresa de imigração especializada para buscar esse caminho, evitando esse caminho ilegal, que já colocou em risco tantas outras pessoas. Eu acho que isso é a principal diferença do que acontecia lá na década de 80, onde as pessoas arriscavam tentando entrar com visto, sem visto, ficando aqui depois que o visto expirava, do que está acontecendo hoje. Uma imigração muito mais organizada, uma imigração muito mais ativa e muito mais direcionada para profissionais qualificados, inclusive. Você tem essa perspectiva também? Sim, Davi, eu também ia acrescentar o seguinte, né, se a gente está dizendo aqui que as principais razões que levam o ser humano a buscar uma imigração, uma posição melhor de trabalho, recompensa, justiça, educação, respeito, etc.,
Quando você se sujeita a não fazer o caminho legal para ir poder se beneficiar de todas as coisas que são atrativas nos Estados Unidos, ou em qualquer país, mas no caso dos Estados Unidos, por exemplo, está sendo contraditório, porque você está passando a ficar inseguro também naquele país. Eu tenho experiências múltiplas em múltiplas cidades, inclusive em Orlando, onde a gente mora, em Winter Park, etc e tal, e tem essa proliferação da Disney, né, que depois dos anos 60 atraiu milhões e milhões de brasileiros para conhecer aquela maravilha da Flórida, onde nós estamos, etc e tal, e ficam tentados a conseguir um visto, adoram o visto de turismo e acabam ficando. Existem histórias de horror de pessoas que vão por esse caminho com o visto de turismo que não permite trabalhar e tenta a sorte. Isso é quase tão ruim como uma imigração ilegal pagando um coiote. Claro, não tem talvez o risco de morte, etc., esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, você vê em alguns lugares da Flórida, de Nova York, New Jersey, Newark, de guetos de brasileiros que estão claramente ilegais. Alguém que estava lá, às vezes ilegal ou já legal, convenceu seu parente, seu amigo, etc., de seguir o caminho não certo para poder estar nos Estados Unidos. Gente, isso é péssimo. Você está trocando aquilo que você está querendo deixar para trás, que é a insegurança, a falta de oportunidades, liberdade, acesso à justiça, para ir para um outro país, onde você vai ter por um tempo ou por um tempo, talvez um pouco mais de dinheiro, mas sem poder desfrutar de todas as maravilhas da civilização americana. Então, essa é a minha opinião, Davi, que com os números, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei a ir aos Estados Unidos, existiam 3 cidades que tinham voos diretos, do Brasil de voos. Hoje você tem 20 destinos diretos dos vários aeroportos do Brasil, eh, cada aeroporto desse tem vários voos diários. Então, quer dizer, a coisa ficou muito mais profícua, muito mais fácil de se colocar. Então, por que não considerar conhecer melhor quais são as opções reais de uma forma de que você possa entrar nos Estados Unidos para uma vida melhor pela porta da frente, como você muito bem diz, Davi, com um visto legal que te permita realizar os seus sonhos no país dos sonhos, vamos dizer assim. Estados Unidos tem problemas? Claro que tem. E tem as desigualdades? É claro que tem. Só que os patamares de estratificação dos Estados Unidos são muito mais elevados, e principalmente o direito à justiça, basicamente, e à segurança. Esses são os pontos que você deve ser levado em consideração para não considerar ir para lá de uma forma que você não possa aproveitar de uma forma total dessas maravilhas que tem por lá. Ainda que pode demorar um pouco mais aqui para ir. Eu demorei, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, com visto de trabalho, eu esperei aproximadamente quase 2 anos. Foram os 20 meses que o meu empregador, aquele americano que eu disse que me viu e queria os meus skills para ajudar na sua empresa, na expansão internacional da empresa dele nos Estados Unidos, que essa era a minha especialidade na época. E ele iniciou o processo para comprovar que os meus skills na época eram importantes, não tinha especificamente outro americano que pudesse me substituir. Meu visto saiu, a minha mulher, meus 2 filhos. Tive outro filho nos Estados Unidos, que por acaso, esse meu filho, quando fez 21 anos, foi o que me deu, então, o green card, e aí eu passei para ser o cidadão americano que sou eu. Realmente, eu fiz o The American Dream. Eu fui. Eu sou um bom exemplo de como deve ser seguido o seu caminho para os Estados Unidos. De uma forma legal, com todas as capacidades que a gente tem, inerentes, respeitar as leis locais, aprender o idioma e virar fluente, que é muito importante, e não viver em guetos, sempre com medo que vai ver a polícia te levar embora, deportação, etc, etc, etc.
Então, mais ou menos isso, Davi. E situação essa que está muito acentuada nesse momento aqui nos Estados Unidos, principalmente com o atual governo, Particularmente né? agora, exatamente. Desde que o Donald Trump assumiu novamente o segundo mandato dele como presidente dos Estados Unidos, cumprindo, obviamente, a promessa de campanha dele durante todo o período, o combate à imigração ilegal se intensificou demais aqui no país. Então, a gente vê, de fato, não só brasileiros, como muitos outros imigrantes de outras nacionalidades, que são indocumentados, é o termo que a gente costuma utilizar aqui, né? Não que necessariamente entraram ilegalmente no país, mas muitos optaram por ficar aqui depois do vencimento do visto, entraram como turista e ficaram mesmo depois dos 6 meses, ou entraram como estudante e mesmo depois do término do visto de estudante resolveram ficar, porque de fato é uma realidade, conseguir um sponsor aqui dentro dos Estados Unidos, ou seja, uma empresa para patrocinar um visto de trabalho, um green card, não é algo fácil, mesmo você já estando aqui. E ainda mais se a sua realidade viver dentro dessas comunidades indocumentadas, que não têm acesso a todas as possibilidades que o país te entrega. Então, fica cada vez mais difícil de regularizar a situação aqui dentro dos Estados Unidos. E nesse atual momento que a gente está vivendo, com o atual governo, o medo aumentou bastante no meio das comunidades de imigrantes que não estão documentados aqui. E você tocou num ponto muito relevante. Você sai do seu local de origem, do seu país de origem, justamente por não se sentir mais seguro ou não se sentir tendo a plenitude do seu trabalho recompensada, seja por não ter educação, seja por não ter a segurança e vários outros motivos. Por que repetir isso de uma outra forma? Ou seja, vivendo sem a documentação necessária em outro país e sem acesso a tantas outras coisas, né? Então faz todo sentido essa sua argumentação.